Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Meu irmão, minha irmã, nós estamos terminando o mês de fevereiro, já acabou o mês. Nossa, já são 2 meses do ano que estamos aí juntos estudando todos os dias a Palavra de Deus. Agradeço a Deus por termos essa oportunidade, esse momento especial de estudarmos a sua palavra. Hoje é sexta-feira e o nosso estudo é um estudo adicional, é um resumo da lição da semana. O nosso tema da semana foi o conflito cósmico, em que nós estudamos a palavra de Deus. O nosso verso para memorizar, o verso que a gente focou para entender esse conflito que existe desde a criação do mundo entre o inimigo de Deus e o nosso querido Deus, é o verso de Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Na semana nós vimos que existe um grande conflito, uma guerra cósmica entre as forças do bem e as forças do mal, entre Jesus e o inimigo de Deus. E Deus ele fala pra gente o tempo todo, olha, escolhe me seguir, esteja comigo para que a gente possa ter a vitória. Eu sempre lembro também daquele texto da palavra de Deus que diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. A luz estava no mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A gente tem que refletir um pouquinho sobre esse conflito, sobre essa lição que nós estudamos essa semana. E nós tivemos 2 perguntas para responder, que nós estudamos de acordo com os temas da semana, e eu já vou para essas 2 perguntas, mas eu quero dar uma recapitulada com você, para que a gente junto possa analisar, refletir e pensar um pouquinho daquilo que nós estudamos nessa semana, do grande conflito entre o inimigo de Deus e Deus. A nossa lição ela tem um desenho, todas as lições têm um desenho. E essa lição de hoje tem o desenho que eu estou colocando para você agora, que é um grande martelo batendo com força na palavra de Deus. Vejam que o martelo ele se quebra, porque na verdade nós temos uma grande luta entre o inimigo de Deus e Jesus. O inimigo ele tenta destruir a palavra de Deus, mas ele não consegue. Ele não tem forças, ele é uma criatura, e o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. A vitória já é certa quando nós confiamos no nosso grande e maravilhoso Deus. A lição de domingo diz o seguinte, ela falou pra gente sobre o inimigo fez isso. A lição fala que no nosso mundo que vivemos existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existe um conflito entre os bons e os maus, mas que no final dos tempos Jesus vai separar os bons dos maus e levará os bons para o céu, aqueles que escolheram caminhar com Deus, viver com Jesus. E eu penso em mim hoje, né? Será que eu estou vivendo com Jesus? Será que eu estou fazendo as escolhas certas? Poxa, mas eu sou tão pecador. Tudo bem. Jesus me diz que eu não preciso ser 100% perfeito. O que ele me pede é que eu ande com ele. E a perfeição de Cristo é colocada em mim. Ele me torna perfeito. Nenhum de nós nunca vai merecer o céu. Mas aquilo que Jesus faz e fez por nós é que nos garante a salvação, nos garante o céu. Agora, se eu não aceito Jesus, por melhor que eu seja, uma pessoa maravilhosa que eu possa ser, eu não vou conseguir ir para o céu. Eu não vou conseguir ir para o céu. Porque o plano de Deus é que as ações de Deus me deem o céu, não as minhas ações. Quando eu me coloco como um Deus da minha própria vida, eu vou enfrentar consequências terríveis, que a palavra de Deus chama de fogo do inferno. Muitos de nós conhecemos essa expressão, fogo do inferno, consequências eternas, morte eterna. E com certeza eu não quero morrer não. Eu quero ir para o céu, não quero ficar nesse mundo queimando de forma nenhuma. Nem que seja por um segundo ou nem que seja por alguns dias, eu não sei quanto tempo durará. Mas eu não quero queimar no fogo do inferno. Eu quero realmente estar no céu com Deus, descansando de boa na casa do nosso maravilhoso Pai. Na lição de segunda-feira falou pra gente sobre a origem do grande conflito. Quando a gente vai lá para Gênesis, nós vemos que Satanás ele possuiu a serpente, usou a serpente de médium, e usando esse médium, esse primeiro médium da história, ele engana com sua sedução, com seu engano, pondo dúvidas na palavra de Deus, no que Deus é, na cabecinha de Eva, na cabecinha de Adão. Os dois se perdem por causa disso e como consequência todos nós hoje enfrentamos as consequências do pecado. É claro, não é só culpa de Adão e Eva, todos nós pecamos. Então todos nós somos merecedores da morte, mas Jesus nos promete a vida eterna em Cristo Jesus. A solução final para o pecado é o sacrifício de Jesus por nós. Eu achei muito gostosa a declaração de Jesus de que ele daria a sua vida por nós. Gênesis 3, verso 15 disse isso. Jesus daria a sua vida por nós lá no Jardim do Éden. Deus disse que daria a sua vida, mas que isso custaria um preço. Aí não é tão gostoso, né? Que preço seria esse? Morte.
porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele vive por nós, ele esmaga o inimigo de Deus, mas ele paga o preço do pecado com a sua vida, para que todos nós possamos ser salvos. E como é que eu posso dizer não para Jesus? Jesus me amou tanto que ele deu a sua vida por mim. Ele fez um plano especial para me salvar, para termos, né, uma casa na casa do Pai, um quarto especial no céu, para estarmos na casa do Pai, para termos essa comunhão com Deus, termos vida, e vida abundante, uma vida eterna que começa aqui, começa hoje, quando eu escolho Jesus. Como é que eu posso dizer não para Jesus? A lição, ela continuou falando sobre o grande conflito e abordou para a gente na terça-feira sobre a origem do mal e como é que é o inimigo de Deus. Aqui falou para a gente que algumas características dele que muitas vezes a gente ignora. Ele era um querubim, ele era uma das pessoas mais próximas de Deus, ele foi orgulhoso, ele foi arrogante, ele amou mais a si mesmo do que a Deus, apesar de toda a beleza e esplendor que ele vivia e que ele tinha com Deus. Nós vimos também que ele tentou enganar todos os anjos do céu, mas ele só conseguiu no final a terça parte. E ainda assim, esses anjos, essa terça parte dos anjos do céu, o mais fraco desses anjos, o mais bobo, ou vamos dizer assim, mais burro ou ignorante deles, é muito mais superior a qualquer ser humano que já existiu nesse mundo. A gente não tem como escapar desse inimigo. Ele é muito forte. Ele é um leão que está pronto para devorar a gente. E nós estamos aqui sangrando nesse mundo, prestes a sermos devorados e sermos derrotados. Se não fosse por Jesus. Jesus nos dá a garantia da salvação. Jesus venceu esse inimigo e nos dá a vida dele para a gente. Ele nos dá a vitória sobre esse inimigo, na pessoa de Jesus. Só em Jesus. A gente não tem condições de vencer e lutar nessa vida sem Deus. A lição de quarta-feira falou para a gente sobre a adoração. Onde é que está a nossa adoração? Onde é que está a minha adoração? Será que eu estou adorando a Deus, passando tempo com Deus, estudando a sua palavra, meditando, conversando com Jesus, ou gastando meu tempo em outras coisas? Veja, você pode ter momentos para tudo na sua vida, tudo tem o seu tempo. É o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes. Mas o mais importante é passar tempo com Deus. Em tudo que a gente fizer, que Jesus possa estar presente, para a gente poder ser realmente feliz tendo comunhão com o nosso Deus. A lição de quinta-feira falou para a gente da natureza do conflito cósmico, que é uma natureza espiritual. Um ser criado ousou desafiar o seu Criador. E nós temos então colocado para a gente o grande conflito. E o inimigo, ele sempre vai usar de sedução, de engano, de ilusões, de mágicas mesmo, para fazer a gente acreditar no que não é real. Ele usa a ciência, através da ciência naturalista, para nos enganar. Parece que realmente o nosso mundo não foi criado, parece que nós viemos da evolução. É isso que é ensinado para as nossas crianças, para nós a todo momento. Evolução, espiritualismo, quando na verdade a palavra de Deus é muito clara. Somos criados à imagem e semelhança de Deus no Jardim do Éden, onde passamos a ser almas viventes e não a ter almas viventes. Essa foi a lição que a gente aprendeu durante a semana. E nós vamos responder então agora as duas perguntas que falou para a gente lá de sábado. Quais são essas perguntas? Eu vou ler agora para a gente. Agora acho que a gente consegue responder essas perguntas. Pergunta 1. Que partes das Escrituras ensinam que existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás? Que partes? Vamos lá. Basicamente, toda ela. Quando a gente vai para a história de Adão e Eva, quando a gente vai para a história de Noé, quando a gente vai para a história de Abraão, os filhos de Noé, os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, quando a gente vai percorrendo essa história, encontramos a história de Davi e tudo o que aconteceu com ele. Nós vimos as histórias de Jesus, os profetas, o conflito sempre existente entre a adoração a Deus e a adoração do mal. Nós vemos no Novo Testamento Jesus dando sua vida, enfrentando os inimigos por nós, a história do cristianismo, seguindo então, terminando no livro de Apocalipse, em que fala da grande batalha de Deus e o diabo e a vitória final de Jesus. Então toda a Escritura Sagrada, toda ela, nos mostra desse conflito que existe entre Cristo e o inimigo dele. De acordo com as Escrituras, pergunta 2, qual é a natureza desse conflito? Nós vimos, a natureza desse conflito é uma natureza espiritual, mas também passou a ser física, porque estamos no mundo físico, no mundo real, né, onde nós vivemos, podemos tocar nas coisas, mas também no mundo espiritual, que é uma outra dimensão que nos abala, que nos toca espiritualmente, na nossa mente, no nosso coração, e tudo isso no final vai nos mostrar de que lado nós estamos e vai nos levar para o grande finale da história, em que Jesus finalmente derrotará o inimigo e nos levará, nós que o escolhemos, para a casa do nosso Pai Celestial. Diz o seguinte, a palavra de Deus:
Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. O pecado é um intruso, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Se ele tivesse sido imediatamente exterminado, os habitantes do céu e de outros mundos teriam servido a Deus por medo, e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo, e o espírito de rebelião não teria sido totalmente desarraigado. Devia ser permitido que o mal amadurecesse, para que o bem de todo o universo ao longo dos séculos da eternidade, Satanás devia desenvolver de forma mais completa seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino. E a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade da sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Página 412 e 417 do livro O Grande Conflito. Confie em Deus, fique em paz, vamos juntos orar. Querido Pai, te agradecemos porque estás conosco, nos ensinando a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Hoje escolhemos estar ao Teu lado para sempre. Permaneça conosco, para que possamos ser felizes e vitoriosos em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã no novo mês que começa, o mês de março, com a graça de Deus. Tchau, tchau.